EAD Uninasal. Oferecimento graduação à distância Uninasal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já. Salve, salve, galera de casa! Muito bem-vindos ao nosso EAD Uninasal. E no episódio de hoje do nosso EAD Uninasal, nós vamos continuar destacando o ensino superior e suas modalidades. O objetivo é mostrar como essa ferramenta vem mudando a educação e pode ajudar você a realizar o sonho de conquistar o seu diploma de ensino superior. E hoje nós vamos conversar sobre um novo normal e o ensino superior pós-pandemia. A gente está recebendo o diretor da Uninasal de Mossoró, o professor Martim Silva, a quem eu já disse que chamarei de você, porque a gente já criou um elo aqui antes da gravação, já conversamos, já brinquei com ele, ele já brincou comigo, é um cara nota 10, se eu fosse estudar em Mossoró, ia querer ser aluno desse cara, hein? Obrigado, Diego. Professor, bem-vindo. Legal. Você veio de Mossoró só para dar essa aula aqui pra gente? Também. Tô me achando aqui, a gente tá se achando. Quando eu recebi, falei, caramba, o cara vem de Mossoró, velho, muito legal. E para falar de algo que está muito em alta, a gente tem ouvido cada vez mais falar de novo normal e falar de pós-pandemia, né? Nós estamos trabalhando com esses dois polos praticamente o tempo inteiro. Se fala de novo normal e de pós-pandemia para tudo. Não só sobre educação, mas a gente está vivendo guiado nesses dois paralelos agora. A gente vai viver de novo normal e pós-pandemia por um tempo ainda, né? Isso. Antes de falar desse novo normal, é muito legal estar perto de gente com energia como a sua, como a da sua equipe, da TV. Nossa, nos dá ânimo, né? Eu estou há 4 meses sem ter essa interação de sala de aula, enfim, esse universo que guia um professor. Vocês, estão vivendo de novo normal, né? Pois é, estamos vivendo nessa transição, né? Então, é uma alegria estar com vocês aqui na TV Ponta Negra e mais alegria ainda me dá de estar interagindo através desse canal tecnológico, dessa mídia, com as pessoas que estão lá do outro lado, no seu Facebook, no seu computador, na sua TV, sentada no seu sofá e para justamente discutir sobre essa expectativa e sobre essa perspectiva que está à nossa frente, que é daqui a alguns meses a gente voltar mais ou menos ao normal. E aí é justamente o que nós vamos falar agora, sobre esse normal, na verdade, sobre este novo normal, né? Ou seja, a EAD Uninasal já é novo normal. Pois é. Se a gente considerar sob a perspectiva do que virá. Uhum. O que é falar de novo normal sem olhar para trás, a gente não cria uma ponte com a história. Se a gente, esse termo, esse conceito do novo normal, ele nasce depois da Primeira Guerra, que alguns historiadores chamam de a Primeira Grande Guerra. Ou seja, novo normal não é um termo, tão novo assim. Não, nem tão normal. A gente já está esclarecendo isso, já não é um termo tão novo. Pois é, esse conceito nasce depois da Primeira Guerra Mundial. Essa revolução do normal, ela nasce depois de uma terra arrasada mundial. A Europa se destrói. A destruição alastra-se sobre a Europa dos anos de 1914 a 1918. Devasta-se a Europa. E a população mundial, de repente, olha para si, olha para aquele passado de 4 anos e começa a ver que o dia a dia dela não era mais igual a 4 anos atrás, a 1 ano atrás. E aí funde-se esse conceito do novo normal e ele fica lá nos livros e depois dessas grandes crises, né? Não aconteceu na Segunda Guerra, não aconteceu em outros conflitos, em outros movimentos pandêmicos, por exemplo, como no início do século, a gripe que devastou alguns milhões de habitantes do planeta Terra. E agora, com o vírus, e agora com a Covid,
nós temos novamente, diariamente, nas TVs, nos blogs, como pauta do assunto diário, o termo novo normal, né? E esse novo normal discutido sob uma perspectiva totalmente diferente, que é a perspectiva da tecnologia, né? Então, se a gente for vislumbrar também ainda esse passado, a gente nota que o novo normal lá do início do século XX estava pautado em uma condução da economia, a condução de algum comportamento social, e hoje a gente nota que vislumbrando-se o fim da pandemia, voltando-se já em alguns lugares, por exemplo, na Europa, a quase a normalidade, na Oceania também alguma coisa bem já dentro da normalidade, começa-se a perceber que nada está sendo do jeito que era antes, como já dizia o poeta. Quer dizer isso? Como dizia a música, professor, seus slides estão aqui. A gente sempre fala, câmera 2 são os seus alunos, fiquem à vontade. Se eu intervir é porque eu estou representando os alunos da Uninasal aqui hoje. A gente vai conversando sobre o novo normal e o ensino superior depois da pandemia, que é um tema muito relevante. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar, discutir e entender, porque isso aqui são as nossas vidas, é como a gente vai pautar o nosso dia a dia daqui para frente, né? Então é muito bom poder falar sobre isso. Que bom, eu estou aqui à disposição sua e dos nossos estudantes, dos nossos espectadores lá nas redes sociais e na TV. Coisa boa. Vamos passar para o primeiro slide do professor, por gentileza, para a gente começar a falar. A gente já falou até um pouco sobre o novo normal, é um tema que a gente tem falado muito. Próximo slide, por gentileza, quebra dos paradigmas de ensino e aprendizagem por meio remoto. Esse primeiro tema de discussão, ele se dá pela revolução que nós, após algumas semanas dos decretos oficiais dos governos, proibiu-se os encontros presenciais nas salas de aulas. Com toda razão, com todo arrazoado lógico de que naquele momento, o distanciamento social, o isolamento, era a medida mais segura para evitar ao máximo o aumento da curva, enfim, tudo aquilo que a gente escuta falar. Então, vamos olhar sobre a perspectiva do normal. Hoje, há 3 meses atrás, iniciou-se as aulas presenciais, por exemplo, e nas universidadades todas, o aluno pegava lá seu livro, seu caderno, botava na mochila, seu lanche, seu dinheiro para a merenda, enfim, ia para a aula, interagia com o professor, com os colegas, intervalo, assistia a segunda aula, depois voltava para casa. Esse era o normal. Isso era a rotina, né? E por força de lei, por força de prevenção, por força de decreto e para se evitar um mal maior, suspendeu-se as aulas. E a pergunta que não queria calar naquele momento para nós que somos dirigentes de universidades, por exemplo, é o que fazer para que não percamos o semestre letivo, para que os conteúdos fossem, naquele momento, disponibilizados para os estudantes e para que a magia da educação acontecesse, tendo como mediador um professor, estudante e o canal que era a sala de aula, o ambiente da sala de aula não existia mais. O que fazer? Diego, queridos, até hoje tem instituição que não sabe o que fazer. Acredita? Pelo Brasil afora, tem universidades que pararam, estancaram as aulas, tem faculdades que estão com arremedos de ensaios e de como isso irá acontecer, e os estudantes estão lá, sem saber muito o que fazer da vida, certo?
Eu estou falando do presencial, porque a gente não chegou ainda no nosso EAD da Uninasal, do Grupo C Educacional, que aí você vai ver que esse novo normal, na verdade, ele vai se apresentar para a gente como uma coisa bem normal e que já deveria ter sido entendida como uma possibilidade real de formação. Eu ia falar exatamente isso. A Uninasal tem essa vantagem. Vocês têm um EAD muito conhecido, muito formatado, muito bom, e aí vocês puderam possibilitar nesse novo normal, do qual a gente fala tanto, essa plataforma para que os outros alunos, sejam eles, vamos falar de presencial, não quero tocar nem no semipresencial, pudessem continuar estudando, tendo todas as vantagens de ser um aluno Uninasal e, acima de tudo, o mais importante, não perder o semestre letivo, né? Porque acho que essa é a grande preocupação dos alunos hoje. Eu vou ser prejudicado naquele semestre, porque se a gente tirar para falar só de educação, só de profissional, desculpem o termo, mas são 6 meses que eu perderei para frente, né? Ou 1 ano que eu perderei. As pessoas têm costumado falar isso, eu estou perdendo 1 ano, eu estou perdendo 6 meses. E a Uninasal, devido a essa plataforma muito bem feita de ensino à distância, pôde proporcionar a esse aluno de formação presencial se enquadrar nesse novo normal, que não era normal para a Nassau, e fazer com que ele não perdesse o semestre letivo. Exatamente. Você foi no ponto, como diria um professor erudito meu, fulcral da questão, certo? É exatamente isso. Para a gente foi fácil. Muito legal isso. Quer dizer, foi fácil do ponto de vista da operação. A virada da chave foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, no dia 14, nós fomos proibidos de entrar em sala de aula. 5 dias depois, nós estávamos, por exemplo, em Mossoró, com 600 estudantes do presencial assistindo aula no seu horário marcado lá de 7 horas da manhã, 7h30 da manhã e às 18h30. Por quê? Aí você já deu aquela explicação. Atrás da gente, quer dizer, estava lá à disposição nossa, do estudante do EAD, a plataforma prontinha para ser usada pelos estudantes do presencial. Então, esse diferencial dentro da organização do semestre foi fantástico. Vocês não imaginam, por exemplo, se a gente pensar no grupo C educacional da qual a Uninasal faz parte, nós temos mais de 100 mil estudantes do presencial tendo aula normalmente durante o semestre de 2020.1, sem nenhum tipo de entreveiro, por assim dizer, porque a plataforma, a base de suporte do EAD, do nosso EAD, fez com que essa mudança, essa virada de chave fosse muito mais tranquila. Então, se a gente representar isso no universo de cabeças, de pessoas, nós temos mais de 100 mil pessoas, estou falando de estudantes, mais aí 30% disso de professores usando a plataforma, e a solução de continuidade foi mínima, ou seja, nós rapidamente pudemos, devido a esse novo modelo de aprendizagem remota, quebrar o primeiro paradigma, que foi daquele que o cara estaria ali, eu não sei, não sei mexer em computador, não sei o quê. Isso foi virado rapidamente, e a pessoa que não tinha que estava ali meio indiferente às tecnologias, para assistir aula ele teve que se adaptar a um programa, que se adaptar a um canal, enfim, foi fantástico essa quebra de paradigmas dentro desse modelo de ensino-aprendizagem remota. E ainda tem uma vantagem para quem fala, eu não sou digital, eu não sou da área digital, eu não tenho computador, ou então não tenho familiaridade. A plataforma que a Uninasal usa é uma plataforma muito intuitiva. Uma plataforma muito fácil de ser utilizada. Não é aquela coisa, nossa, eu vou cair no mundo digital, não vou conseguir assistir uma aula, eu não sei mexer. Não, é uma plataforma fácil de mexer, fácil de você organizar a sua vida, fácil de você assistir uma aula, e ao redor dessa plataforma, virtualmente você tem muitas pessoas para te ajudar. Você tem um tutor, você tem um professor, você tem um coordenador ali a uma ligação. Então, a Uninasal conseguiu adaptar isso de maneira muito fácil para o dia a dia do aluno, porque a plataforma é muito fácil, muito tranquila de usar. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Slide, hein? Voltei a usar o termo slide.
a gente falou sobre isso, né? Todos nós conseguimos nos adaptar às novas tecnologias. Muita gente já é. E quem não é também pega o estalo rápido também, né, professor? E se a gente olhar de um olhar macro para o mundo, né? Para o mundo, você tem aquela vozinha que fazia tricô, que cuidava da casa, que gostava de ir para o clube. De repente, o único canal que ela tinha com a vida, com o mundo, era o WhatsApp, ou o Facebook, ou assistir uma live do seu cantor sertanejo preferido, ou então escutar, interagir com sua família que estava lá do outro lado da cidade ou em outra cidade. Então, conseguir se adaptar, entrar no mundo da tecnologia, Diego, ela passou a ser uma necessidade quase que de comer, de dormir, de bem-estar. E aí, quando a gente vai, parece mentira, mas aquele jovem trabalhador, ele não era tão chegado nesses movimentos tecnológicos do ponto de vista do aprendizado. Ele usava o Facebook, o Instagram dele, o WhatsApp, mas para interagir, para trabalho em grupo virtual, né? Debates, aula, isso não fazia muita parte do universo do estudante, desse jovem, né? E também dos adultos. E aí, de repente, ele é direcionado, ajudado, instrumentalizado a fazer do seu smartphone um instrumento de aprendizagem, de educação. E eu fiquei impressionado como foi alguma resistência no início, mas rapidinho o negócio andou também. E é algo que a gente vai levar para a vida, né? Não tanto também com essa questão de ensino superior, mas com outras coisas também, né? A gente tem pós-graduação, temos cursos que podemos fazer, temos palestras, congressos virtuais que estão chegando a essa plataforma digital e que vem a somar muito para a nossa vida. É algo que realmente vai ultrapassar o novo normal e tende a ficar, professor. Você pensa assim? Sim, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Então, pensar em nova tecnologia hoje, para o trabalho, para o estudo, para os relacionamentos familiares, para os relacionamentos amorosos, é imprescindível. Estar íntimo com essas tecnologias é fundamental. Próximo slide, por gentileza. Vamos falar de professores inovadores. Pois é. Cara da Uninassal, isso. Pois é. Você imagine que um professor como eu, que tem aí seus 50 anos... Você é digital, professor? Eu sou totalmente digital. Totalmente? Totalmente digital. Eu sou da geração Y, né? Dentro daquelas classificações, eu sou da geração Y. O que vem antes de mim é o Baby Boom, né? Aquele que vivenciou o fim da Guerra do Vietnã, e ali no final dos anos, meados dos anos 60. Eu sou do início dos anos 70, né? Então, eu estou aí com 50 anos de idade. Mas eu, por obrigação e por dever do ofício, me acheguei muito fácil nas redes sociais. Mas aí você tem um professor como eu, da minha idade, mestre, doutor, enfim, que era o cara que preparava o PowerPoint dele, que ia lá dar aula, que era dono do ambiente dele, que comandava ali a sala de aula. De repente, de uma hora para outra, naqueles 5 dias que eu te falei lá no início de março, no meio de março, ele sai do ambiente acolhedor da sala de aula, acolhedor porque é aquela coisa de chegar perto do estudante, de ensinar, de ter ali, de despachar o pendrive com a tecnologia dele, do laboratório, e ele se diz assim, agora você vai dar aula para uma tela de computador, para uma câmera. E agora, professor? Meu amigo, teve professor que deu gás, que deu a alma, e as aulas pareciam que os caras estavam dentro de uma superprodução hollywoodiana. É incrível. E aí o estudante lá, né, chegava para a gente e dizia assim, professor, olha o print que eu bati, o professor, o que ele fez lá no ambiente remoto, lá na nossa aula remota.
E aí, Diego, você tinha um professor que inovava no quadro branco na sala de aula e a partir de 5 dias depois do dia 15, 14 de março, ele teve que inovar na frente de uma câmera sob o olhar dos mesmos estudantes, mas com a distância física. Esse modelo de interagir, de ter professores que dão o máximo de si, que atravessam certas pontes do comodismo, da rotina, do normal, né? Passando para um outro ambiente, para uma outra possibilidade, dentro desse universo do ensino à distância, do ensino remoto, e aí você tem professor transformador, que se transforma, que mexe nesse ambiente e que entrega aquela interação para o seu estudante do outro lado da câmera, do outro lado do computador, de forma magnífica. E aí, palmas para esse cara. Palmas porque ele saiu daquele ambiente, daquele ambiente cômodo e discreto, e ele teve que usar da sua capacidade cognitiva, do seu conhecimento, para que aquela aula que nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, fosse atraente. Que os seus conteúdos, que os seus movimentos de conhecimento para o estudante fossem interessantes. Porque ele estava dividindo com o filho, com a TV, com o barulho, com o cachorro, com o gato, enfim, com o almoço, com a janta. Todas essas dissonâncias nesse ambiente, tinha que ter um professor que inovasse, que fizesse da sua aula uma ponte para esse aprendizado. E esse ambiente, e eles conseguiram fazer isso dentro desse ambiente da aula à distância. E é fantástico isso. A verdade é que o ambiente virtual também nos possibilita N formas de ensinar, né? Você com criatividade, os professores do Uninasal têm isso, mas o meio digital nos possibilita entregar o conteúdo, proporcionar aquele aprendizado de diversas maneiras. Então, se o professor também tem esse estalo da virada da chave, como o Martins falou, isso flui de maneira muito mais rápida e é muito mais interessante para o aluno. Vamos passar para o nosso próximo slide, por favor, para a gente tratar a necessidade que levou à conquista de um novo universo de aprendizagem. Foi a necessidade mesmo. Nesse momento aqui, eu queria falar sobre 2 aspectos, certo? Por favor. Que necessidades são essas? A primeira necessidade é o universo de não parar, né? Se você hoje conversa com um estudante de uma universidade pública que teve 3 movimentos de greve em 3 semestres seguidos, ele atrasou pelo menos 1 ano e meio da sua formação. E nos primeiros encontros, nos primeiros movimentos para se estabelecer esse link de satisfazer essa necessidade de não parar dentro da faculdade, o que foi que nós percebemos? Que nós precisávamos dar continuidade ao semestre para que este estudante ele não perdesse não tivesse prejuízo no seu processo formativo. Então, era uma necessidade iminente que nós não poderíamos parar. Essa foi o primeiro pensamento que nos envolveu. A segunda nós não podemos de maneira nenhuma pensar em, por exemplo, demitir pessoal, suspender contrato, porque esse ambiente ele é evolutivo, né? Um prejuízo dentro de um semestre de 1 mês, 2 meses, sem o professor. Imagine quantas famílias nós teríamos hoje sem uma renda desse professor que é um pai de família, né? Uma mãe de família. Então, essa necessidade de conciliar trabalho, renda, emprego e de que os estudantes não tivessem nenhum tipo de prejuízo no seu semestre letivo, foi o que nos impulsionou para a conquista desse novo universo de aprendizagem, que é esse universo remoto, certo? A outra coisa é sobre a perspectiva do EAD puro, que é aquele EAD que não é a aula remota acontecendo lá no dia a dia, que é essa que nós estamos propondo como um novo normal, como uma nova proposta de que nós não teríamos solução de continuidade, mesmo vindo uma outra pandemia, que é o que ninguém quer, né? Então, se hoje nós pensarmos que
o nosso aluno do EAD, e eu estou falando, eu vou projetar um pouco mais, além dos alunos do EAD da Uninassal. Nós temos 24% dos estudantes do ensino superior brasileiros no EAD, segundo o último censo. Se nós pensarmos, traduzirmos isso em números, vai dar mais de 2 milhões de estudantes usando as plataformas do EAD, certo? O nosso aí chegando a 100 mil. Então, se você pensar nisso, de fevereiro do início das aulas a junho, dia 30 de junho, que foi o fim do semestre letivo, nós não tivemos nenhuma solução de continuidade dentro do processo formativo. Os estudantes tiveram conteúdo, tiveram webconferência, tiveram atividades, tiveram prova, recuperação, segunda chamada, dentro desse universo do EAD, que independente daquilo que estava acontecendo fora, no mundo, causando um descontrole, um ambiente de muita incerteza, ele conseguiu, dentro do seu portal, dentro do seu universo formativo, estabelecer uma conexão com seus estudos e manter o seu processo formativo. Então, essa conquista desse universo foi fantástica, porque nós conseguimos entender que o estudante do EAD não sofreu 1 centímetro sequer devido à pandemia. Muito importante. Próximo slide, por favor. A gente já está concluindo essa aula, esse era assunto para a gente conversar, mas o resto da temporada. Mas eu acho que tem um assunto que a gente não deve perder a oportunidade de falar. Vamos falar sobre ele. Então vamos lá. São os ambientes virtuais de aprendizagem, certo? Que dentro do processo remoto se deu por alguns canais muito comuns que as pessoas utilizavam para reuniões, para meeting, para entrevistas, enfim, e se tornou um veículo de formação dentro do aspecto do estudo, certo? E se nós formos para transformar essa ideia dentro do ambiente do EAD, aí você tem uma ferramenta que nós utilizamos no nosso modelo lá de ensino, que é a ferramenta Blackboard, certo? Que quando a gente está falando entre estudantes e professores, a gente chama ambiente virtual de aprendizagem, é o nosso AVA, que o que o estudante, professor, tutor, eu como diretor de unidade, como diretor de uma instituição de ensino, consigo passear, perceber, analisar, formatar estatística, formatar números. O estudante, por sua vez, sabe o que ele estudou. Me perdoe. E sabe o que ele tem que estudar. Se nós for, tem já deve ter sido falado aqui em algum outro programa do nosso processo de inteligência artificial da Sofia. Sofia. Já viu, já né? Conheço a Sofia. É uma moça muito inteligente, né? A Sofia, que a minha afilhada se chama Sofia. A Sofia, por exemplo, eu tenho em casa um estudante do EAD e ele interage com ela lá, né? Ela pergunta para ele, quando é que você gosta de estudar à noite, de manhã, não sei o quê? E ela meio que junto com ele vai formatando um processo de estudo, de aprendizagem, de revisão, de agenda, volta lá para o material didático. Então, a Sofia, que está dentro desse AVA, que está dentro do Blackboard, ela consegue estabelecer, junto com o meu estudante do EAD, com o meu tutor, com o meu professor, parâmetros de estudo, de necessidade de revisão, por exemplo, de provas, agendamento, trabalhos, as tarefas, os questionários. Então, é o uso da tecnologia e desses canais para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, se você, por exemplo, imaginar que isso tudo está à disposição para o estudante do EAD, esse ambiente virtual, esse processo de inteligência artificial, você consideraria esses canais de aprendizagem de maneira muito, muito, muito mais eficiente para esta pessoa, este cidadão, este estudante que hoje quer ou concluir os estudos ou iniciar uma nova carreira acadêmica, tanto na graduação como na pós-graduação.
Professor, você é o cara... Você ainda dá aula em sala de aula? Infelizmente não. Uma pena para os alunos. Se eu estudasse lá em Mossoró, eu ia fazer uma revolução. Deixa eu cumprimentar assim, porque você é o cara de verdade. Obrigado, professor Martins, por ter falado para a gente sobre acabou? Novo Normal. Acabou. Mas, ó, quem quiser conhecer esse cara lá em Mossoró, agora não vai poder porque está em distanciamento social, hein? Mas em breve a gente vai poder. Esse número aqui, o 9959 no final, é da minha orientadora educacional, Georgiana. Show. E aquele 4539 é do meu orientador educacional chamado Paiva Júnior. Ele está à disposição de quem quiser descobrir esse universo do EAD. Lá em Mossoró, lá do lado do shopping, a gente está à disposição e enquanto a gente está nesse ambiente se preparando para esse novo normal, para essa vida nova que nós teremos, tudo pelo WhatsApp. Show de bola. Gente, muito obrigado pela companhia hoje. Até semana que vem com mais uma aula aqui no EAD Uninassal. Tchau. EAD Uninassal. Oferecimento graduação à distância Uninassal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já.